Questão 6, esse Enem é o Enem de 2017. Agora a gente vai ter que pegar coisa mais antiga. Mas difícil também. Olha lá. Israel Travel Guide. Aí eu tenho aí um texto um pouquinho menor, mas assim, de qualquer forma, um texto. E aí eu tenho aqui, o enunciado diz assim: antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O trecho do guia de viagens de Israel, olha, um guia de viagens de Israel, tudo bem que o título está falando Israel Travel Guide, é um guia de viagens de Israel. O que esse guia está fazendo? Né? Qual é essa parte específica aí, né? Esse trecho aí? Tá fazendo o quê? Né? Ele está, na letra A está assim, descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares. Então a gente pode até sublinhar aí a história, né? Será que é a história que a gente está vendo aqui? Letra B, informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem as diferenças culturais. Então, hábitos religiosos, diferenças culturais. É interessante sublinhar também, isso é uma boa forma de você acelerar o processo. Eu já sei, eu começo a ler, é claro que você não vai fazer isso, você não vai começar a ler no meio do texto já tirar uma conclusão, já chegar a uma conclusão, não façam isso, porque a resposta pode estar lá no final. Mas é uma forma de você já, pelo menos, eliminar aquilo que não é. Tipo, ele vai falar sobre a história, mas não necessariamente o foco desse texto é esse, né? Então, vamos lá. E letra C, divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem. Então, temos pontos turísticos, planejar a viagem. A letra D, recomenda medidas de segurança para alertar turismas. Por que eu estou falando turismas? Para alertar turistas sobre possíveis riscos locais. Medidas de segurança, né? Riscos locais. E letra E, apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Então, aspectos gerais, cultura do país, né? Turistas estrangeiros. Que é aquilo, né? Turismo, ele ocorre tanto dentro do seu, né, turismo doméstico, como, né, o externo. Você fala turista, a primeira coisa que você pensa é gringo, né? Ou no caso, a gente indo para fora. Mas a gente pode fazer turismo aqui dentro, a gente pode fazer turismo, inclusive, na nossa própria cidade. Quebrar esse negócio, né, de que só vale a viagem, só vale se for para fora do estado, para fora do país. Não, você pode fazer, inclusive, dentro da sua própria cidade, uma viagem, um passeio turístico, tá? Mas fujo do tema. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Estamos falando de Israel. De qualquer forma, está fora da realidade de muita gente aqui, inclusive da minha, por enquanto. Israel Travel Guide. Israel has always been a standout destination. Olha aí, eu tenho uma palavra esquisita. Stand out. Eu não sei o que é. Então, fica com destination, né? Uma destination, provavelmente, né? Como ele está introduzindo aí o tema, provavelmente ele está querendo encher a bola de Israel. Então, deve ser um destino maneiro, né? Um destino muito procurado, um destino que é almejado, enfim. Vamos ficar com isso aí. Depois a gente vê se a gente vai precisar entender esse standout aí. From the days of prophets. Olha lá, os dias dos prophets, profetas, né? To the modern day nomad. Né? Até a modernidade, ao nômade moderno, né? Então ele está falando, ele está fazendo como se fosse um apanha, né? Uma linha do tempo, né? Desde o tempo dos profetas até né? O nômade moderno, né? O que tem? This tiny slice of land on the eastern Mediterranean. Meu Deus. This tiny slice of land, né? Esse slice of land, né? Slice of land, né? De terra, né? Um pedacinho de terra. Mediterrâneo has long attracted visitors, né? Atrai desde aquela época até hoje, né? Eu acho que essa. Peraí, só um instantinho. Google, me socorre, que eu travei minha língua aqui. Mediterranean. Gente, desculpa, eu buguei real. Cansaço e falta de uso também. Eu não vou, raramente eu falo essa palavra. Então, vamos lá.
Então, né, desde os tempos dos profetas até o nômade moderno, né, esse pedacinho aí do Eastern Mediterranean has long attracted visitors, né? Então atrai visitantes desde aquela época até agora. While some arrive in the Holy Land on a spiritual quest, Holy Land em aspas, letra maiúscula, que é a terra sagrada, né? Que é como é considerada, né? Como é tratada, né? Pelas pessoas que seguem as religiões judaico-cristãs, né? Elas consideram Israel, todas elas consideram Israel como a terra sagrada. Então, isso está aí Holy Land, letra maiúscula, entre aspas. On a spiritual quest, então exatamente isso que ele está falando, né? Tem pessoas que, né, chegam lá na terra sagrada para uma spiritual quest, né? Uma quest espiritual, né? Quest mesmo. Vamos deixar quest para vocês, todo mundo aqui que joga sabe o que é uma quest, né? Many others are on cultural tours, beach holidays, and ecotourism trips. Or ecotourism. Então, aí, enquanto uns vão lá, né, por motivos espirituais, outros estão indo para tour cultural, beach holidays, né, praia, e ecotourism, bem literal aí, né, turismo ecológico. E weeding through Israel's convoluted history. Weeding então, weed é a palavra weed isolada, né? A raiz. É erva daninha, mato, né? Tem outros contextos também, né? Outro tipo de erva. E aí eu tenho o verbo, né? E o verbo ele tem umas variações, né? Weed out, né? Weed through. Weed out é como se eu estivesse separando, né? Separando para descartar, né? Como se fosse arrancar a erva daninha mesmo, né? Quando a gente arranca, né? Para poder limpar o terreno, né? E weed through é como se você estivesse desbravando, né? Então, isso é o tipo de coisa que é interessante vocês verem quando vocês estiverem aprendendo, se vocês estiverem estudando, se vocês quiserem estudar inglês, é interessante pegar phrasal verbs, né? Aí eu tenho duas evoluções aí na caso da língua, né? A gente tem ali uma palavra que deu origem a um verbo, sem precisar fazer nada, inclusive, ele só começou a ser usado como verbo, basicamente. Então, weed, to weed. E ganhou algumas preposições, e essas preposições transformaram um pouquinho o sentido desse verbo, no caso. Então, como eu citei dois exemplos, weed out e weed through. Tem mais? Provavelmente deve ter, eu não sei, não me ocorre nenhum. Phrasal verb é uma coisa que a gente só aprende usando mesmo, mas é interessante de estudar, se vocês quiserem, até para vocês pegarem essa prática de deduzir, né? Quando vocês não souberem mesmo. Nunca vi na vida, mas eu, né, por já ter visto alguma coisa parecida, eu posso pegar e extrapolar. Então, reading through Israel's convoluted history. Aí, olha, esse convoluted é uma palavra que até, né, para quem está estudando inglês, é uma palavra de nível alto. Por isso que eu estou falando que essas questões são puxadinhas. Porque, por exemplo, são o que a gente chama de palavras grandes, que para a gente, né, falantes de língua portuguesa, é até relativamente fácil, mas é uma palavra que para a gente não é uma palavra muito usada, convoluta. Né? Aí você vai fazer o quê? Primeiro tirar a gata do teclado, que ela resolveu sentar no teclado, que eu não sei porquê. Tá? E aí, não adianta nem eu falar para vocês que é uma palavra transparente, né? Porque, tá, o que é convoluta? Tá? O que é convoluted? O que é convoluta? Não, é uma palavra que a gente não usa, na verdade. Não é mesmo? Não é mesmo? Mas vamos lá. Esquece ela por enquanto. Convoluted history is both exhilarating and exhausting. Então, ele está falando aí, ó,
desbravando, né, essa history, essa convoluted history, is both exhilarating and exhausting, né? Exhilarating is exhilarating, né? É algo, uma coisa assim, exhilarating. Aí a gente vai ter que, né? Eu não sei, não conheço essa palavra, vamos lá, vamos deduzir. Ah, não sei, não está me ocorrendo nada. Exhausting, exausting, tá? Então ele está falando aí aqui exaustivo, né? Provavelmente. Exaustivo, eu sei. Então, se é exaustivo, e a outra palavra deve ser uma palavra contrária. O exaustivo é uma coisa negativa. Exhilarating deve ser uma coisa positiva e o contrário. Então, se é exaustivo é uma coisa que drena a sua energia, alguma coisa exhilarating é uma coisa que te gera energia, que dá energia. Então, é uma coisa revigorante, alguma coisa, né, que te dá aquele ânimo. Então, assim, ele está falando isso, desbravar, né, a história de Israel, que é convoluted, tanto é exhilarating, tanto é, né, assim, empolgante, excitante, quanto exaustivo. There are crumbling temples, ruined cities, abandoned forts, and hundreds of places associated with the Bible. Então, eu tenho uma lista de coisas aí, que esse and, né, tá me indicando que ele fez uma lista, foi acrescentando coisas, e na última ele colocou o and, porque ele meio que concluiu essa listinha que ele fez aí de coisas. E se a gente for tomar parte, né, tirar proveito da coerência, não, da coesão, desculpa. Coesão e coerência, né? Também, um pouco dos dois. A gente vai ver que tem estruturas paralelas. Então, ó, crumbling temples, adjetivo, nome, né? Ruined cities, adjetivo, nome. Abandoned forts, adjetivo, nome. Hundreds of places associated with the Bible. Aí ele meio que quebrou isso aí. Hundreds of places associated with the Bible. De qualquer forma, eu continuo tendo uma coisa e alguma outra coisa qualificando ela. Então, hundreds of places que são o quê? Associated with the Bible. Então, eu tenho templos, cidades, fortes e lugares associados com a Bíblia. Tá? Peguei só as palavras transparentes para traduzir, tá? Eu só estou traduzindo aquilo, né, que vocês já sabem. And while a sense of adventure is required, most sites are safe and easily accessible. Tem que ter, né, um senso de aventura, né? Mas a maioria, né, most sites are safe, seguros, né? And easily accessible, né? Acessíveis de forma mais fácil. Most of all, Israel is about its incredibly diverse population, né? Então ele está falando de Israel, na verdade, né? Tem a ver, o foco, né? É a população que é bem diversa. Jews come from all over the world to live here, while about 20% of the population is Muslim. Então eu tenho Jews and Muslim. Eu falei, né, das religiões, então eu tenho, né, Jews, judeus, Muslims, muçulmanos. Certo? Então, pelas porcentagens aí, 20% of the population is Muslim, né, 20% é muçulmano lá em Israel. A maioria provavelmente deve ser judeu. Politics are hard to get away from Israel. From in Israel. Mimi? Então, política, né? Não tem jeito. Vai ser falado, vai ter alguma coisa de política, você vai chegar lá, você vai, né? Enfim, vai estar no centro de um problema, né? Que é a situação política ali. As everyone has an opinion on how to move the country forward, né? Tá falando aí que todo mundo tem uma opinião, né? Por isso que é difícil você chegar lá e você não se envolver de certa forma. On how to move the country forward, né? Tá falando, né, dos rumos do país, né? With a ready ear, you are sure to hear opinions from every side of the political spectrum. Então ele tá falando aí, né? Se você tiver um ready ear, you're sure to hear opinions, vai ouvir opiniões
from every side of the political spectrum, né? Várias opiniões, vários pontos de vista aí do espectro político. Então, muita informação, né, gente? Muita informação que você talvez realmente, né, precise, principalmente essa parte do final. Talvez seja importante de você saber, né? Para poder chegar lá tranquilo. Aí eu tenho aí o trecho do Guia de Viagens de Israel. Letra A. Descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares. Não, ele não está descrevendo a história, necessariamente, né? Letra A a gente elimina. B. Informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem as diferenças culturais. Também não está falando de hábitos religiosos. Lembra que eu falei para sublinhar? Não tem hábitos religiosos. Falamos de religião? Sim, mas só citamos os nomes das religiões, né? E assim, o que elas representam, né? O que Israel representa para elas. Divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem. Também não foi citado aqui nenhum ponto turístico específico, né? Letra D. Recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais. Também não vi nada disso, né? Acho que não é o caso. Ou, letra E, apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. E aí? Vamos apostar na letra E, né? Eu acho que apresentar aspectos gerais da cultura, acho que é mais que eles falaram aqui, né? Eles falaram sobre crumbling temples. Assim, principais pontos turísticos não é, porque ele cita crumbling temples, ele não fala de um templo específico, de um ponto turístico específico ou outro, que ele tivesse citado aí. Temples, cities, forts, ele não deu nomes a nenhum desses locais. Então é difícil de você marcar letra C, divulgar os principais pontos turísticos, porque ele não está citando esses pontos turísticos. Ele está dizendo que tem temples, cities, forts, places associated with the Bible, então meio que não é o foco, não é isso exatamente. Então, eliminando todos eles, a gente fica com a letra E, apresenta aspectos gerais da cultura do país, para continuar a atrair turistas estrangeiros.